Eis que finalmente vou conhecer a capital do meu país. Brasília é mais do que uma cidade. É uma ideia transformada em concreto. Um sonho de modernidade e unidade para uma nação inteira. Quando Juscelino Kubitschek prometeu 50 anos em 5, ele não apenas vislumbrava progresso econômico, mas também um futuro que unisse o Brasil em seu coração geográfico e político. Ao percorrermos suas avenidas largas e imponentes, desenhadas por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, não estamos apenas olhando para prédios e monumentos. Estamos entrando em um diálogo com questões fundamentais da existência humana. Qual é o papel da arte e da arquitetura em nossas vidas? Podemos, de fato, planejar a sociedade perfeita? Ou será que Brasília representa o eterno dilema entre a utopia sonhada e a realidade vivida? Brasília nos convida a refletir. Uma cidade pode moldar seus habitantes? Ou são as pessoas que, em sua diversidade, ressignificam o espaço planejado? Entre o rigor geométrico e a espontaneidade da vida cotidiana, Brasília nos revela que, mesmo em meio à ordem aparente, o humano sempre encontra espaço para florescer. Cheguei um dia normal de semana em Brasília. Não tinha muitos planos, pois planos demais podem estragar uma viagem. Mas ainda bem que eu tinha a Marcela, que me mostrou pontos interessantes de sua cidade. Lugares como a Ponte Juscelino Kubitschek, também conhecida como Terceira Ponte. Ela cruza o Lago Paranoá. Sua arquitetura me surpreendeu. Moderna e linda. Depois fomos ver o pôr do sol em um lindo parque, onde vimos várias capivaras. E até mesmo uma que estava nadando no lago. Depois daquela longa jornada pelo Rio Amazonas, é hora de uma grande mudança, né? Eu decidi vir aqui para Brasília, apenas uma semana. E cara, essa cidade aqui é estranha e interessante ao mesmo tempo. É lógico que é uma cidade organizada porque ela é planejada, né? E eu digo estranha porque ela tem assim, ela é tudo separado. Ela tem as ruas que é de comércio e tem as ruas e áreas residenciais, né? Nada é misturado aqui, né? Então agora eu tô andando, ó, uma área residencial. E as áreas residenciais, elas são assim, ó, condomínios, né? Prédios, mais apartamento. Eu quase não vejo casa aqui em Brasília. E aí você vai andando, só tem prédio, só tem apartamento. Aí de repente tem algumas ruas que são só comerciais, né? Só lojas, mercados e bares. E parece tudo igual, cara. Toda vez que eu vejo essas áreas comerciais, que são pequenas ruas, né? Toda vez eu penso que é a mesma rua. E é tão igual, e é tão assim, planejado que as ruas nem nomes têm, elas são números, né? Tipo, 300 e pouco, 400 e pouco. E aí tem uma rua principal, né? Que eles chamam de eixão, né? O eixo. E daí por essa rua principal você tem acesso a todas as ruas menores, né? E as áreas residenciais. E, cara, é muito estranho porque dá uma impressão de déjà vu todo momento aqui, né? Aí, ó, eu tô andando aqui, isso aqui é tudo área residencial. Aí de repente, depois de do espaço certinho, né? Tem uma rotatória que tá ali, ó.
E aí já chega uma rua comercial, que parece muito igual das outras. Todas as ruas parecem iguais aqui, cara. É muito estranho, eu não consigo me acostumar aqui. Mas o lado bom é que, tipo, é muito arborizado. Eu tô achando assim, Brasília bem arborizado, cheio de plantas, principalmente nas áreas residenciais, né? E outra coisa incrível de Brasília é que o formato da cidade é de um avião, meu. Aí, tipo, ela é dividida em asa sul e asa norte. Eu tô na asa sul agora. Aí eu tô caminhando em direção ao centro do avião. Vamos pra lá, vamos ver esses lugares que a gente sempre vê no jornal, né? E eu tô notando que, assim, apesar de Brasília ser uma cidade bem populosa, né? Lógico, a capital do Brasil, tô percebendo que não é tão grande assim, sabe? Porque eu tô caminhando mais ou menos 1 hora até chegar lá no centrão mesmo. Eu olhei um mapa, eu achava que ia ser muito longe, mas 1 hora de caminhada não é tanto assim, né? Acostumado com cidades bem maiores do que essa, né? E aí, ó, no meio do caminho tem um pé de amora. Eu tô achando muito legal isso na cidade, que ela é bem arborizada, árvores frutíferas por aqui. Legal isso. Essa é uma vantagem também da cidade ser planejada, né? Eles pensaram, né, também em deixar muitas áreas verdes na cidade. Eu cheguei numa outra rua comercial, ó. Igual a outra, cara. Não dá pra saber qual rua é qual, porque é tudo igual. Se eu não me engano, aquele ali é o Banco Central, ó. E o meu dinheiro tá tudo lá dentro. E a razão que eu vim aqui para Brasília, eu acabei conhecendo a Marcela lá em Alter do Chão e eu vim aqui ver ela e passar uns dias aqui com ela. O meu plano não era fazer vídeo aqui, como hoje eu decidi fazer uma longa caminhada, porque eu tava sentindo falta de andar bastante. Eu pensei, por que não fazer um vídeo dessa tarde, né, caminhando, essa manhã e um pouco de tarde, né, caminhando aqui pro Brasília, né? Por que não, né? e outra, todos esses vídeos que eu faço não é só pelo dinheiro, tá, gente? Porque tudo começou, na verdade, porque eu gostaria de guardar as minhas memórias nesse canal, sabe? E então, antes de tudo, eu tô tentando guardar as minhas memórias aqui, né? E depois, é lógico, acabou crescendo o canal e hoje, lógico, eu vivo disso, mas eu não posso perder o foco, que é a minha vida tá nesse canal e eu gosto de guardar as recordações. Então, por isso eu decidi filmar o dia de hoje, para lembrar que um dia eu vim aqui para Brasília, a capital do meu país. Eu acho que estou chegando numa área mais central agora, porque tem bem mais prédios. Bem mais prédios por aqui. Eu achava que Brasília não tinha muito prédio, porque eu estava andando por todas essas áreas residenciais aí, e os prédios são baixos, né? Mas são só apartamentos. E agora eu tô vendo que tem mais hotéis e tem mais prédios de escritórios, né? E olha, outra planta interessante aqui na caminhada. No meio do canteiro aqui do lado da rua tem a planta de boldo, ó. Isso é legal, isso. Essa diversidade de plantas aqui na cidade. E animais também, né? É a primeira vez, né, cara? Primeira vez em Brasília, isso é incrível. Nunca conhecia a capital do meu próprio país, cara. Já viajei tanto no mundo e não conheço a capital do meu próprio país. Bom, agora conheço.
Bom, eu acho que estou chegando numa área central aqui, finalmente. Mas olha, não foi muito longe não a caminhada. Eu acho que eu estou caminhando há mais ou menos meia hora, 40 minutos. Eu cheguei aqui na área bem central da cidade. Tem vários museus aqui, eu acho. E claro, alguns prédios governamentais, né? Pois estamos em Brasília. Eu acho que estou chegando num museu. Se eu não me engano, é um museu. Bem aqui na minha frente, mas parece mais uma espaçonave alienígena. Eu vou dar uma olhada, ver se está aberto e ver se tem alguma exposição aí. E bem na frente do museu ali, ó, é a Biblioteca Nacional de Brasília. In my sorrow, now I see sunshine through the rain. Know when to lead and when to follow, and how to hide away my pain. I play the game so well, learned how to speak and spell. I even got myself a degree. Isso pode não parecer, mas é uma catedral. Catedral de Nossa Senhora Aparecida. Dá uma olhada, ver se está aberto para poder mostrar para vocês como é por dentro. Né? Deve ser interessante, porque se de fora já é assim interessante, vamos ver lá dentro. E a maneira de entrar aqui já é interessante, né? Que é por baixo, cara, não tem uma porta normal. Você vai meio que subterrâneo e aí você entra na catedral. E é legal por dentro também, você viu? Tem uma iluminação bem legal, porque é toda de vidro. E olha, Brasília, como eu disse antes, está me parecendo uma cidade que não é tão grande, mas eu acho que é pelo fato de ser planejada, aí faz a gente ter a impressão de que ela é pequena, porque a gente vai em todos os lugares rapidamente aqui, ainda mais se tem carro, né? Eu vim a pé aqui no centro, cara, foi tranquilo, mas assim, Brasília é grande, sabe? Tem 3 milhões de habitantes essa cidade aqui. Isso mostra o quanto importante que é ter um planejamento de uma cidade antes de ela crescer descontroladamente, né? E aqui eu estou num grande gramadão, olha só isso. É um grande gramado enorme. E dos dois lados, desse e do outro, a gente tem os ministérios. Aqui estão os 18 ministérios, cada um com seu prédio. Então tem 18 prédios aqui. Ministério da Fazenda, Agricultura, Cultura, Turismo, tá tudo aqui. Então imagina o quanto de funcionário público que não existe aqui em Brasília, cara. De todos esses prédios que tá lotado de funcionário público. E seguindo reto nesse gramado com os ministérios do lado, a gente vai chegar naquele lugar que a gente está acostumado de ver, né? Sempre no jornal.
que é o Congresso Nacional, né? Tem uma arquitetura assim interessante, né? Olha que legal, ali na frente tem uma rua com todas as bandeiras dos estados brasileiros. Os 27 estados brasileiros estão ali. O Brasil tem tanto estado que tem bandeira que eu nem sei qual estado que é. Eu achava que não podia entrar aqui no Congresso Nacional. Eu vi uma galera entrando, tô indo no vácuo aqui, né? Quem sabe eu consigo entrar aí no Congresso Nacional. Meu, tem um peixe bem aqui, você acredita? Sendo que o fundo é um concreto. Como é que pode um peixe estar aqui, cara? Será que ele também é um funcionário público? Tá de brincadeira, além de tudo, tem um cara pescando aqui e ele dá os pedaços dos peixes pra garça ainda por cima. Estou me sentindo uma pessoa muito importante, tá assim entrando aqui, né, nesse congresso, mas todo mundo tão bem vestido aqui, e eu de bermuda, tênis e camiseta. Eu sou o único que não tem gravata aqui. É o que eu imaginei mesmo. Existe uma visitação ali, um tour para dentro do congresso, mas não me deixaram entrar porque eu tô de bermuda. Eu acho que quem perdeu foi eles, viu? Porque agora eles não vão ter um vídeo meu sobre o congresso. Interessante que a mulher que fica na porta do congresso, né, controlando a entrada pro tour, ela tinha uns 3 piercing no rosto, no nariz, na sobrancelha, acho que até na língua ela tinha piercing, tinha tatuagem até no pescoço, o braço cheio de tatuagem, mas bermuda não pode. Uma coisa interessante dessa arquitetura aí do congresso é que o prato virado para baixo, ele é menor do que o prato que está para cima. Aí vem a pergunta, será que eles fizeram um erro de cálculo ou eles queriam fazer assim mesmo? E aqui chegamos no Palácio do Planalto, outro lugar que eu sempre via no jornal Hoje. E pelo jeito também é possível entrar nele para conhecer lá dentro. Mas como eu tô de bermuda, eu não vou conseguir entrar em nenhum lugar hoje. Um comentário sobre aqueles guardas ali. Eu acho que não combinam nada, sabe? Eu acho que não combina nada esses guardas com esse vestimento assim meio que antiga, com um prédio totalmente arquitetura moderna, né? Eu acho que não combinou, né? E aqui é o Supremo Tribunal Federal.
Marcelo, onde a gente está? Parque Olhos d'Água. Olhos d'Água, você vem sempre aqui? Aquela cantada, né? Você vem sempre aqui? Estou adorando esse parque justamente porque não parece que estou dentro de uma enorme cidade. Uma mata bem fechada aqui. E hoje estamos dirigindo em direção a uma cachoeira que não fica muito longe de Brasília, fica apenas 2 horas de lá. E se chama, como se chama mesmo, Marcela? Bisnau. Bisnau. Nome estranho, mas deve ser lindo, né? O dia não está tão ensolarado, mas está muito quente, então merece uma cachoeira hoje, né? Ai, pode ir. Passa do ladinho que ela... A placa se repete. Já estacionamos o carro e agora tem que fazer uma pequena trilha. E existem alguns lugares para conhecer aqui, não é apenas a cachoeira. Primeiramente a gente está indo num lugar que tem um poço e eu creio que a gente vai poder se banhar ali, refrescar porque está fazendo muito calor. E já estou ouvindo o barulho da corredeira. Bonito mesmo. Lindo mesmo. Enfim, chegamos aqui nessa cachoeira, linda cachoeira. O lugar está vazio, porque acho que todo mundo pensava que ia chover hoje, né? E aí tivemos sorte, estamos sozinhos aqui na cachoeira. E o lugar é incrível, a água verdinha. A gente teve muita sorte porque foi chegar aqui e saiu o sol.
E agora chegamos em outra cachoeira, para variar. E estamos continuando aqui nessas trilhas repletas de cachoeiras. E agora mais uma trilha que a gente vai chegar agora na cachoeira principal. Me surpreendeu. Eu achava que ia encontrar uma pequena cachoeira, mas até que é bem grande. E hoje é um domingo aqui em Brasília e vamos fazer uma coisa que muitos brasilienses, que moram em Brasília, muitos brasilienses fazem no domingo, que é vir aqui pro Eixão, porque eles interditam essa rodovia, né, que é uma rodovia no meio da cidade, que é a principal da cidade, para que os habitantes possam desfrutar. Tem várias barracas com música ao vivo. É um evento bem cultural e a gente está chegando aqui agora e eu vou poder mostrar em primeira mão esse evento bem autêntico. E há quanto tempo que acontece isso aqui, Marcelo? Vixe, não sei não, tem bastantes anos já. Tem? Mas depois da pandemia ficou mais forte. Tipo, existe algum problema em interditar a rua principal da cidade? Então, até começar a ter samba não tinha problema. Aí depois que o pessoal começou a vir mesmo, aí começaram a reclamar os moradores perto, porque fica muito cheio. Mas o pessoal conseguiu manter, porque realmente é a praia do brasiliense, o Eixão, no domingo. Mas na questão de mobilidade não, né? Porque não. É domingo, ninguém precisa tanto dessa rodovia, né? Não, e tem o Eixinho, né? Tem o dois Eixinho. eixinhos que fazem mais ou menos a mesma coisa. Liga a cidade da mesma forma. Então, de mobilidade de carro não atrapalha.